Oi, crianças, tudo bem? Eu tô aqui com a minha Bíblia, lendo uma oração que Jesus nos ensinou. Acredita nisso? Jesus, há mais de 2000 anos, ele ensinou uma oração pra gente, para que a gente sempre se lembre de como a gente deve orar. E vocês sabem que existem 3 formas de Deus responder a nossa oração? Vou mostrar para vocês uma coisa. Vocês já viram um sinal de trânsito, um semáforo? Ele é mais ou menos como esse aqui. Ele tem 3 cores. E a cor que estiver acesa é aquela que diz para o motorista do carro o que ele precisa fazer. Então, quando a luz vermelha estiver acesa, o motorista do carro, ele sabe que ele precisa ficar parado, ele não pode avançar, porque agora é hora dos pedestres, as pessoas que estão andando a pé, caminharem e atravessarem a rua. Quando a luz do semáforo fica amarela, então o motorista sabe que está quase na hora do sinal abrir. Ele já fica preparado, porque ele sabe que ele só precisa esperar mais um pouquinho e já pode avançar. E quando a luz do semáforo fica verde, então o motorista sabe que é hora de seguir. E assim também, isso lembra a gente como Deus responde às nossas orações. A gente ora, pede uma coisa a Deus e Ele vai responder de 3 formas. Ou Ele vai dizer não, a luz fica vermelha. Ou Ele vai dizer espere um pouquinho, a luz está amarela. Ou Deus vai dizer pra gente sim e vai realizar a nossa oração. É quando a luz fica verde. Já aconteceu de vocês estarem com dor de garganta? Ai, doendo muito a garganta. E vocês falam assim, eu queria tomar um sorvete, porque sorvete é tão gostoso. Mas a mamãe diz assim, não, com dor de garganta não vai tomar sorvete não. Sorvete é gelado, vai piorar a sua garganta. Às vezes a gente não entende, né? A gente pensa, poxa, mas sorvete é tão gostoso, eu quero agora, eu quero sorvete. Mas a mamãe disse que não. Por quê? Porque a mamãe sabe o que é melhor pra gente. A mamãe sabe o que é melhor pra vocês. E Deus responde a nossa oração assim também. Deus sabe o que é melhor pra gente. Às vezes a gente quer muito uma coisa e pede muito a Deus, mas Deus vai dizer não. Às vezes Deus vai dizer, espere. Sabe quando vocês estão... já aconteceu com vocês de querer comer a sobremesa antes de comer o almoço? Primeiro a gente tem que comer o quê? O almoço e depois a sobremesa. Então, na hora do almoço ainda não tá na hora da sobremesa, não é verdade? Então, o que lembra isso? Espere, a mamãe diz, espera, come o almoço primeiro, depois você come a sobremesa. Então, é uma coisa que vai acontecer, vocês vão poder comer a sobremesa, mas primeiro tem que comer a comida, não é? Então, a mesma coisa, quando a gente ora, pede uma coisa a Deus, às vezes Deus vai dizer, espere, vou fazer, mas vocês precisam esperar, eu vou fazer isso acontecer, você vai ganhar isso que você quer, você vai conseguir isso que você quer, mas você precisa esperar, não é a hora ainda. E às vezes a gente vai orar e Deus vai dizer, sim, tá na hora, você vai conseguir fazer isso vai acontecer na sua vida e é o quê? É o verde, lembra a cor verde do semáforo. Então, pessoal, uma vez Jesus ensinou para os seus discípulos como eles deveriam orar. E essa oração está aqui na Bíblia, lá no livro de Mateus. Vocês querem conhecer essa oração? Então fica aí até o final do vídeo que nós vamos fazer juntos essa oração. Jesus nos ensinou. Os discípulos estavam assim, Jesus, como que a gente deve orar? Porque Jesus, o Filho, falava com o Pai o tempo todo, com o Papai do céu o tempo todo, Deus. Ele sempre orava. E Jesus dizia que a gente devia orar sempre. E aí os discípulos perguntaram, Jesus, como que a gente deve orar? Qual é o jeito certo de orar? Como que faz uma oração? E Jesus fez uma oração junto com eles, mostrando quais são as coisas importantes que a gente precisa orar. E aí é o que a gente vai fazer no final desse vídeo, tá? E no mesmo momento, Jesus contou uma história para eles. E eu amo quando Jesus conta histórias. Porque as histórias de Jesus sempre servem para nos ensinar alguma coisa. Então, aqui na Bíblia conta que Jesus ele contou uma história assim. Que um homem tinha ido viajar, fez uma viagem muito longa para encontrar um amigo dele.
Então, ele chegou lá na casa do amigo e estava muito cansado, com muita fome. E o amigo foi dar um pouco de pão para ele, né? Ele tava com fome. Só que quando o amigo foi ver, não tinha pão na casa dele. E agora, gente, o amigo dele tava com fome, ele queria ajudar, queria fazer alguma coisa e tinha acabado o pão. Ah, ele teve uma ideia. Ele foi lá na casa do vizinho que também era amigo dele. E ele fez assim, bateu na porta e falou: amigo, meu vizinho, me empresta 3 pãezinhos. Mas o vizinho, que era amigo dele, estava dormindo. E aí ele até acordou com barulho, mas se ele levantasse para ir lá dar o pãozinho pro vizinho dele, a família dele também ia acordar. Então ele falou: não posso, vou acordar minha família. E continuou dormindo. E aí o homem que estava lá na porta, ele não desistiu não voltou para casa sem nada não. Por quê? Porque ele sabia que era muito importante, ele precisava dar alguma coisa de comer pro amigo dele que estava com fome. Então ele insistiu, continuou batendo na porta. Amigo, meu vizinho, me empresta 3 pãezinhos. E ele continuou. Amigo, meu vizinho, me empresta 3 pãezinhos. E ele não desistiu, mesmo sem ter resposta alguma. Ele não desistiu, ele continuou lá, pedindo pro vizinho dele. Amigo, meu vizinho, me empresta 3 pãezinhos. Ah, o vizinho achou mais fácil levantar e resolver logo aquilo. Ele foi, pegou e deu tudo que o vizinho precisava. Falou: toma, pode levar o pão, tá tudo aqui, leva lá para alimentar seu amigo. Aí Jesus usou essa história para contar de exemplo sobre como Deus atende nossas orações. A gente não pode desistir. Se a gente falou uma coisa que a gente está sentindo para Deus, para o nosso Papai do Céu, nunca mais a gente falou aquilo. Não, continua falando. A gente deve orar sempre. A gente deve orar quando a gente quer agradecer a Deus, quando alguma coisa legal, muito boa aconteceu. Ai, agradece a Deus. Ore e agradece a Deus. Não deixa de agradecer, tá? Quando você ganhar alguma coisa, quando alguém falar uma coisa legal para você, te elogiar, quando você fizer alguma coisa muito legal, quando você for num lugar muito legal que você gostou muito, sempre que você tiver motivos para agradecer, agradeça a Deus, fale com Deus o tempo todo, porque Ele gosta de ouvir isso. A gente precisa ser amigo do Senhor. E aí também você pode falar com Deus quando você estiver triste, quando alguma coisa ruim aconteceu, quando você estiver chateado com alguma coisa, quando falaram uma coisa feia para você. Sempre, ore a Deus, fale com o Senhor aquilo que você está sentindo. Fala para Ele quando você estiver se sentindo triste, quando você estiver sentindo raiva. Fala para o Senhor o que você está sentindo, o que aconteceu com você. Deus sabe tudo sobre a gente. Ele nos criou, Ele nos conhece. Ele já sabe tudo o que você está pensando e tudo o que você vai falar para Ele. Mas Ele diz que Ele quer ouvir de você. Ele quer saber de você o que você quer falar para Ele. Então vamos orar ao Senhor agora juntos. Vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou. Feche os seus olhinhos e ore assim comigo. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, Senhor. Livra cada uma das crianças que está assistindo esse vídeo do mal. Pois teu é o reino, tua é a glória para sempre. Amém. Amém, crianças. Vocês gostaram dessa história? Gostaram de conhecer a oração que Jesus nos ensinou? Então, conta para os seus colegas, conta para todo mundo sobre Jesus, aquilo que Jesus nos ensina e quem Jesus é, o nosso Salvador. Porque se lembrem sempre, nós pecamos, eu e vocês também, mas existe alguém que pode nos perdoar.
Existe alguém que morreu numa cruz para nos livrar da condenação eterna de ficar longe de Deus. Jesus fez isso por nós e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus está vivo e é o nosso melhor amigo. Então orem sempre ao Senhor, falem para o Senhor tudo que vocês estiverem sentindo, quando vocês estiverem com medo, tristes, cansados, felizes, alegres, o que vocês estiverem sentindo. Falem para o Senhor, ele sempre vai responder de alguma forma. Às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer espere, às vezes ele vai dizer sim. Ele sempre vai ter alguma resposta para nos dar. Confia no Senhor, tenha fé no Senhor e ore sem cessar. Um beijo e até a próxima. Tchau!